Manhã de quinta-feira, hoje dia 4 de junho de 2026. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. A paz de Deus, graça e paz, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usufruindo desta paz que é bíblica, essas saudações são bíblicas, nós podemos dizer, somos do mesmo rebanho. Temos o mesmo pastor, o sumo pastor, o nosso querido mestre Jesus Cristo. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Sejam muito bem-vindos a mais este momento da palavra. Às vezes eu falo para os irmãos, o Senhor está colocando uma mesa no deserto para nós alimentar a nossa alma. E todos os dias, todos os momentos, essa mesa está posta diante de nós. Está lá na nossa mesa de jantar, está aqui, está lá no lado da nossa cama, está no quarto, está em todo lugar. Aonde você abrir esta palavra, ali está o pão do céu, sendo oferecido para todos nós. Nós agradecemos a todos que fazem parte desta família, que nós começamos a chamar Cristo em Vós, Esperança da Glória. Sejam muito bem-vindos. Você que já está inscrito, se não fez ainda a inscrição, te inscreve. Vocês que estão chegando todos os dias, nós queremos dar boas-vindas sempre aos irmãos. E também fazendo seus comentários, são muitos comentários, e nós agradecemos a Deus pelos irmãos. Comentários que às vezes expressam a dor da alma de alguém, o sentimento profundo, a decepção de alguém, mas também muitos comentários com bons conteúdos, lindos conteúdos bíblicos. Eu tenho lido comentário aqui que são verdadeiros poemas, escrito por alguém, poemas, orações, lindo, lindo. E também testemunhos de libertação, daquilo que estão alcançando em Cristo Jesus. E assim nós vamos seguindo, irmãos. Esta família que está em todo o mundo, não só os que ouvem aqui, claro que não, mas a família Cristo em Vós, Esperança da Glória é muito grande. Um dia nós vamos nos encontrar lá, com certeza. A única coisa que nós pedimos para os irmãos é que continue orando por nós e nos amando em Cristo Jesus. Amém. Com esse amor sincero e puro que tem no meio do povo de Deus. Dessa reserva que Deus mantém aqui na terra, que são os seus escolhidos. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo de número 2, versículo de número 20, ele escreve o seguinte. Antes de ler, quero dizer para os irmãos que nós abordamos vários assuntos aqui todos os dias, não é? Não falta assunto, mas temos que pedir graça para o Senhor para sempre ter uma palavra que venha dele. Que, caso contrário, não adianta falar de nós mesmos aqui, não tem nenhuma graça, não. Temos que falar aquilo que ele nos dá, aleluia, através da simplicidade do Evangelho. E para isso nós temos chorado diante dele, pedindo, Senhor, ajuda-nos a ser úteis para teu povo. Agora há pouco eu vim da igreja, lá eu também preguei a palavra. E eles estão lá para ouvir a palavra. E a palavra é de Deus. Nós não vamos no culto, na casa de Deus, para um simples encontro, né? Nós vamos cultuar, louvar o Senhor, louvar o seu nome, cantar hinos de adoração ao Senhor, de louvor, e também orar e pregar a palavra, ouvir a palavra de Deus. Então está escrito aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 20, está escrito assim: portanto, se depois de terem escapados da corrupção deste mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador
Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o primeiro estado pior do que o primeiro. Versículo 2 diz assim, 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. É um privilégio que nós tivemos, irmãos, aqui eu e a Esther, que nossos pais tiveram, nossos avós tiveram, de ouvir essa mensagem e passar para as gerações futuras. Passaram com grande prazer. Nossos pais tinham prazer em ver seus filhos andando na verdade desde pequenininho. Não é? Agora imagina o Senhor, irmão, o Espírito Santo. Nós fomos ensinados, nós tivemos a oportunidade de sair, como disse o apóstolo Paulo, de ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Este privilégio, já aqui nesta terra, saindo de um estado de morte, de um estado de miserabilidade, muitos padecendo horrores aqui nesse mundo, encontraram-se com alguém. O Espírito Santo os convenceu, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ficamos conhecendo quem é o Senhor, e Ele nos deu uma oportunidade de perdão. Conhecemos a verdade, foi-nos mostrado o caminho. Agora, de repente, nós somos envolvidos outra vez na corrupção deste mundo e vencidos por ela. Vencidos por ela, levado a um estado outra vez pior do que aquele primeiro, pior do que o primeiro estado, que tivemos a oportunidade, depois de conhecer, voltamos para trás. Não vale a pena, meu irmão, você ter voltado para trás. Eu sei que muitos me ouvem, nos ouvem, estão nessa situação. Se não é diretamente alguém que está nos ouvindo, mas familiares desse alguém que pede por eles, clamam por eles, é pedido de oração pelos filhos, pelo marido, pela esposa, por tudo, que se desviaram do caminho. Quantos que estão deixando o caminho, irmãos? Porque dão ouvido para mensagens que não têm mais o conteúdo, que não traz no seu bojo como o central, o centro da mensagem, que é a santificação em Cristo Jesus. Vivendo uma vida de qualquer jeito, não se quer mais pregar santificação, evita-se pregar a volta de Jesus. Aí as pessoas se corrompem, porque acham que tudo é válido, podem fazer qualquer coisa. Não, meu irmão, nós temos que prosseguir naquilo que foi nos mostrado e revelado pelo Espírito Santo e jamais voltar. Podemos até tropeçar, irmãos, mas não ser vencidos por ela. Como disse ele aqui, se envolveram outra vez e por elas foram vencidos. Podemos ser atacados pelo inimigo na viagem, mas não ser vencido por ela. Podemos nos atrapalhar um pouco no caminho e alguém até passar na nossa frente, mas você fica lutando com o inimigo e vence ele e segue adiante para a glória do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Esther, o que você pensa disso? O que é que pode se pensar de uma pessoa que estava segura nas mãos de Satanás, um prisioneiro de Satanás? Meu Deus. Fazia tudo o que Satanás mandava. E agora escutou a palavra de Deus. E ele teve fé, aceitou o evangelho puro de Jesus Cristo e foi liberto, foi arrancado das mãos do inimigo e colocado no reino, a caminho do reino do Filho do seu amor.
Mas de repente, ele não só tropeça, ele dá ouvido novamente para aqueles que continuam lá na mão do inimigo. E diz ali a palavra, que o estado dele agora, esse último estado, é pior do que aquele que primeiramente ele estava lá e foi arrancado. Irmãos, eu penso assim, como Jesus não chora? Mas Jesus chora? Sim, a Bíblia diz que quando ele andou aqui, ele chorou muito também. E ele não tinha dado a vida por nós ainda. Não tinha dado a vida ainda por nós. E agora que ele deu a vida, ele tirou do reino das trevas e trouxe para o reino da luz. E a pessoa volta. Jesus não chora. Se nós já choramos quando vimos alguém fazer isso aqui, imagina o nosso amado Jesus, que deu a sua vida. Irmãos, Aleluia. Procuramos não voltar atrás, nunca, nunca, para aquele estado terrível que estava antes. Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele anda rodeando, ele anda ao derredor, mas ao redor de nós, se nós dar ouvido para a palavra, o Espírito Santo está ali nos protegendo e nós não vamos ser arrancados desse lugar tão maravilhoso onde fomos colocados. O apóstolo Pedro, prosseguindo aqui no versículo 21, ele diz, porque melhor fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo caminho que lhes fora dado, dos santos mandamentos que lhe foras dado. Agora ele conta um adágio aqui que é até repugnante assim para alguém, mas nesse estado vai ficar, irmão Fernando. Está escrito aqui no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versículo 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha aqui o que ele diz. Deste modo, sobreveio-lhes um verdadeiro adágio ou provérbio que eles usavam naqueles dias lá entre eles, provérbios corriqueiros entre as pessoas. O cão voltou ao seu próprio vômito, como aquele que deixou a palavra, deixou tudo aquilo que ele vinha carregando, deixou lá num lixeiro. Você deixou tudo, o vício, a prostituição, deixou tudo, jogou tudo fora. Tudo que você usava para destruir tua vida. Aquelas palavrões que você falava, aqueles pensamentos de suicídio, aquelas coisas, tudo que o homem mais pecador carrega com ele. Aquele fardo nojento, você jogou tudo lá no lixeiro. E de repente você volta e pega tudo aquilo de novo. Ele comparou como um cão que vomita e depois volta ao vômito. Isso é natural daquele animal, dos animaizinhos. Eles vomitam e voltam lá. E ele também compara com uma porca lavada que toma banho, põe perfume nela e tudo, é um suíno, mas o instinto dela, o habitat natural dela é a lama, e ela voltou para a lama. Como alguém, irmãos, pode voltar para a lama? O salmista diz que nós fomos tirados de um charco de lodo, das profundezas, lá do fundo. Ele nos arrancou de lá. E agora temos coragem de voltar para trás, viver do mesmo jeito e muito pior ainda. Todo mundo pisa. É igual o sal que Jesus falou que tornou-se insípido, só serve para ser pisado pelos homens. Só. Não tem mais valor nenhum. Pisado pelos homens. Não vale mais nada. Mas ainda assim, o Senhor te chama
o Senhor nos dá uma oportunidade. Qual estado que eu estava? Qual estado que estamos? Para encerrar, eu deixo a escritura de Paulo aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, da carta aos Gálatas. Paulo dizendo assim para os irmãos galatenses: maravilho-me ou admiro-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. O problema é o outro evangelho. Depois ele diz o que é: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, que eu mesmo, Paulo, eu mesmo, Fernando, apareça, ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Se eu aparecer aqui um dia, irmãos, com outro evangelho, que não é esse que venho pregando desde sempre, por favor, fujam de mim, fujam de nós. Nós não queremos fazer isso jamais, irmão, jamais. Que o Senhor nos livre disso. Preferimos a morte do que anunciar outro evangelho, a não ser esse evangelho da salvação, o evangelho puro da vida eterna. Querido e soberano Pai, Sim, Pai. São estas mensagens, Pai, Sim, Deus. que às vezes nem todos vão entender. Ajuda o teu povo. Mas é que o teu Espírito revela a nossa mente, Pai. Liberta o oprimido, meu Deus, sim, que já não sabe mais o que fazer, decepcionado com tudo e com todos. Pelo amor do teu nome, Jesus, te revela a eles, te mostra a eles que tu és o sumo pastor, está na frente de todos nós, e nós somos ovelhas do teu rebanho. Aleluia. Querido Salvador, liberta agora o oprimido, que não tem mais força para se levantar do lugar aonde ele se prostrou. Pai eterno e justo, consola os corações tristes e aflitos, cura os enfermos, liberta, Senhor, das enfermidades, tanto físicas ou espirituais. Jesus, é no teu nome que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente vai estar de volta na firmeza do Evangelho de Cristo. Amém.